Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Ontem à noite voltado na Câmara, a validação do processo de impeachment, ou seja, já passou pela Câmara e agora o pessoal tá desesperado, né? Meu Deus, o que vai acontecer? O Trump vai sair da presidência, vai assumir outro presidente, o Aécio assume, sei lá, galera, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Você quer entender por que o Trump tá passando por esse processo de impeachment? Quer saber se ele vai ser realmente tirado do poder ou não? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. A gente tem que entender que o processo de impeachment, ele não é um processo somente jurídico e nem somente político. Ele é um processo político e jurídico também. Como assim? Para você abrir um processo de impeachment, você tem que ferir algum tipo de lei. E isso tem que ser referendado, por exemplo, por uma comissão que vai tratar da justiça, para ver se realmente aquele motivo jurídico é real. Por exemplo, no caso do impeachment da Dilma, só para a gente pegar, né? Qual foi o motivo jurídico que levou ela? O tal do crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais e edição de créditos suplementares. No caso dos Estados Unidos, o que levou a essa motivação do pedido de impeachment, o motivo jurídico, foi justamente a tentativa de interferência estrangeira no processo eleitoral interno dos Estados Unidos. Como assim? A gente sabe que o Trump está no seu último ano de mandato, né? Pelo menos se ele não conseguir a reeleição, e ano que vem teremos novas eleições. Um dos candidatos, aliás, o principal candidato do Partido Democrata, que é o partido de oposição ao Trump, é um cara chamado Joe Biden, ou Joe Biden, né? E o presidente ucraniano, ele tinha fortes relações com o filho do Joe Biden, né? E qual que é a ideia? A ideia é que o Trump, ele ameaçou não repassar determinada quantidade de verbas para a Ucrânia se o presidente da Ucrânia não investigasse o filho do Joe Biden. Ou seja, o que aconteceu? Uma suposta interferência, os Estados Unidos usando, o Trump, né? Usando a sua máquina estatal, o seu dinheiro do Estado, para fazer uma interferência política com estrangeiros interferindo na soberania norte-americana. Nossa, professor, você acha que isso é motivo de impeachment? Eu, particularmente, galera, acho um atentado bem grave, tá? Mas é a minha opinião, claro, cada um tem a sua própria opinião. Mas eu acho que você fazer isso, utilizar o dinheiro do Estado, usar como se fosse uma espécie de... como se fosse uma troca de favores, sabe? Olha, se você investigar o filho do meu adversário político, eu te repasso verba, eu acho bastante complicado. Essa foi a motivação jurídica. A motivação política é tão ou mais importante do que a motivação jurídica, porque sem essa motivação política não tem impeachment. A gente sabe que nos Estados Unidos existem vários partidos, mas dois são os principais, que é o Partido Republicano, do atual presidente Donald Trump, e o Partido Democrata, que foi do Barack Obama, do Joe Biden também, né, que foi todo o cerne aí dessa questão do impeachment. E dentro da Câmara existe uma maioria democrata. Quando eles votaram pelo processo de impeachment, para vocês terem uma noção, todos os republicanos da Câmara votaram contra o processo de impeachment do Trump e dos democratas, todos votaram a favor, exceto três. Esses três que partilharam da opinião que não, apesar de serem democratas, né, não era motivo de impeachment. Vocês acham realmente que todos os democratas entenderam a parte jurídica, né? A parte, nossa, ele feriu tal soberania de um jeito, e todos os republicanos entenderam de outro? É claro que não, né? Percebe como a motivação política ela é muito mais importante do que a motivação jurídica no caso da votação? Passou pela Câmara. Nossa, professor, então agora ele vai ser tirado do poder. De verdade? Não vai não. Porque se a gente tem uma maioria de deputados democratas na Câmara, a gente tem uma maioria absoluta de senadores, agora vai passar pelo Senado, né? De senadores republicanos. E quem referenda, quem confirma o processo de impeachment é justamente os republicanos. Nossa, professor, mas então se sabia que não ia passar porque o Senado é de maioria republicana, por que eles fizeram esse processo de impeachment? Galera, é política. E é por isso que é tão bonito e complexo, né, política. Porque mais importante, talvez até mais significativo que um processo de impeachment, seria falar que um presidente que vai concorrer às eleições ano que vem está passando por um processo de impeachment porque, pasmem, atentou contra a soberania política do Estado norte-americano. Percebe o peso político que tem isso? Percebe o peso político que tem um presidente que está às vésperas de uma eleição passar por um processo de impeachment por ferir a soberania nacional? Então é uma coisa muito grave, uma coisa que chama a atenção do mundo inteiro, inclusive dos eleitores americanos. Então eu particularmente considero que é muito mais uma jogada política dos democratas para tentar manchar a imagem do Trump para as eleições do ano que vem, do que propriamente um processo que eles achavam que ia sofrer algum tipo de impeachment. Porque por mais que eu ache bastante grave
ferir a soberania nacional desse jeito, isso é uma coisa que não é muito compartilhada pela população americana. Na verdade, a gente não pode ser inocente aqui, né? O que move o interesse, o que move a popularidade de um governo, quase que 80%, sei lá, é a economia. E a economia norte-americana, ela vem demonstrando algumas fragilidades a médio prazo, mas a curto prazo a gente percebe que está tendo uma redução dos impostos, uma política praticamente de pleno emprego. O Trump, ele melhorou a imagem dos Estados Unidos geopoliticamente. O Obama era visto como um fraco, o Trump ele exaltou mais a geopolítica americana, embora eu não concorde, mas ele foi um pouco mais interventor, percebe? Então, a popularidade dele não está tão ruim assim. Bem possivelmente ele até possa ser reeleito ano que vem. Essa mancha, né, essa tentativa de impeachment, vem justamente contra essa ideia de reeleição do Trump para o ano que vem. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se o Trump vai sofrer impeachment, se ele não vai, por que está acontecendo esse processo? Se vocês entenderem, então, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Você acha que o Trump merecia esse impeachment? Desconsiderando, né, as questões políticas. Juridicamente, vocês acham que é válido? É um processo de impeachment? Por essa ligação que ele fez, fazendo uma espécie de conluio, né? Uma troca de favores com o então líder ucraniano? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, já compartilha esse vídeo, deixa nos comentários, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!